A paz do Senhor, uma boa noite, exatamente aí às 10 horas, vamos iniciar mais uma noite, né, para honra e glória do nome de Deus, falar da palavra de Deus, né, irmão, sempre é bom proclamar o tanto que Deus é bom, tanto que Deus é maravilhoso, o tanto que Deus nos socorre, cuida de nós, né. Hoje eu espero que tenha sido um dia abençoado para você, sua vida, orar pela sua casa, buscar o Espírito Santo, buscar os dons. Nós acreditamos muito nos dons, né? E isso é importante deixar claro hoje, porque no mundo que nós estamos vivendo, né, existe muitos que proclamam que o Espírito Santo, que os dons são algo do passado. Não, irmãos, o Espírito Santo, os dons, ele é algo do presente, né? Por mais que nós venhamos ter dificuldades, por mais que nós venhamos ter a tecnologia, por mais que os tempos mudem, os dias passem, Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele é perfeito, agradável, ele não muda. Quem muda somos nós. Nós temos a mudança, né? Somos voláteis, nós vamos ver muito isso em Provérbios, né, que nós estudamos em janeiro, Provérbios, nós vamos muito ver isso agora em Eclesiastes, falando que apesar da inconstância da vida, né, apesar do ser humano ser inconstante, buscar correr atrás do vento, né, Salomão vai dizer assim, né, que ele se sente correndo atrás do vento e não chega a lugar nenhum, mas Deus, ele continua sendo soberano, né, a sua graça e a sua misericórdia é abundante sobre nós. Então você que está chegando aí agora, eu vou dar aí uns 5, 10 minutinhos para você se organizar. Enquanto você se organiza, né, eu não sei como é que foi o seu dia, não sei se você conseguiu ir, né, à igreja hoje, conseguiu cultuar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, né, por aqui choveu um pouquinho, né, eu tenho um pouco de dificuldade com chuva, né, por conta das crianças, né, que né, não podem tomar chuva e tudo, mas no fim dá tudo certo e Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto você vai se organizando, aqui nas nossas redes sociais, no YouTube também, tem um vídeo e tem um PDF gratuito para você baixar em papel adesivo, tá? Ele já vem em papel adesivo pronto na medida do caderno de uma matéria, né? Esses cadernos brochura, que na minha cidade tá R$5 mais ou menos. Você consegue colar o papel adesivo e você consegue participar conosco do Clube do Livro, tá? Nós estamos fazendo o Clube do Livro na parte bíblica. Então você consegue lá no YouTube conosco, você consegue ler todo o livro de Provérbios junto conosco. E aí, aqui você, nesse PDF, você vai ter as figurinhas, né, de cada livro que você vai lendo, você vai colando e você vai sinalizando o que você leu. Aqui nós já lemos o livro de Provérbios, né? Tô aguardando comprar umas canetinhas que eu quero decorar ele bem bonitinho. Se Deus permitir, vai dar certo. E aqui Eclesiastes, né, que nós estamos lendo agora, então fevereiro é Eclesiastes. E assim você vai ter todas as figurinhas dos 66 livros da Bíblia, tá? Vamos estudando livro por livro e, se Deus permitir, nós fazemos juntos toda a Bíblia, Novo e Antigo Testamento. Então, você separa a Bíblia da sua preferência, tá? O seu caderno e a sua caneta para fazer as suas anotações, para que a gente não perca nenhum detalhe. Se você não puder ficar até o final do estudo, né, por conta de trabalho, alguma dificuldade que você tenha, você pode consultar amanhã, que vai estar lá no YouTube o estudo completo, né? Sempre no final a gente baixa o estudo, a gente coloca lá no YouTube para você que gosta de revisar, de assistir de novo, gosta de ir dando pausa aí no seu estudo, tá? Eu vou chamar aqui a pastora Nayara. Eu estava só aguardando um pouquinho para ela poder compartilhar, né? Nós temos o grupo fechado, tá? Não, as pessoas não ficam mandando mensagem. Esse grupo, ele é o grupo do Clube do Livro. Então só quem manda mensagem lá é eu e a pastora Nayara. Além do vídeo do estudo, né, de cada capítulo, lá a gente manda também o PDF com uma parte mais aprofundada. Por quê? Porque aqui em 1h30, 2 horas, a gente não consegue falar tudo que precisa ser falado para aquelas pessoas que gostam de aprofundar na parte da teologia, na parte do contexto histórico, na parte das palavras hebraicas, né, no original, do que significa.
E lá eu consigo colocar esse PDF para vocês estudarem a outra parte. Esse material que a gente coloca de PDF no grupo do Clube do Livro, ele é totalmente gratuito. Então você pode baixar, você pode imprimir, você pode utilizar de estudo, você pode dar estudo na sua igreja, na sua casa, né? Acostume seus filhos a receber estudo bíblico junto com você, para vocês aprenderem juntos, para que Deus consiga falar. Já tinha um tempinho que a gente não tinha falado sobre esse assunto, mas eu ressalto sempre que não estamos fazendo essa live aqui para que você fique dependente da Bárbara, dependente da pastora Nayara. Nós fazemos os estudos bíblicos para que você receba esses PDFs, esses vídeos, esses estudos, e você aprenda a fazer isso com a sua casa, com a sua família, né? Eu não gosto muito dessa visão de dependência da igreja, da dependência do pastor, dependência de uma pessoa única, porque a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor quer relacionamento com você e comigo, e que nós somos um corpo, que Ele vai usar cada um à sua maneira. Então, a maneira com que Deus me usa, ela vai ser diferente da maneira com que Deus vai querer te usar. Então você precisa aprender a caminhar sozinho, você precisa, nos momentos em que você não puder estar aqui com a gente, você precisa ter vontade, você precisa querer estudar sozinho a Bíblia, você precisa aprender a aplicar a Bíblia dentro da sua casa, junto com a sua esposa, com seus filhos, sozinho. Você precisa estudar sozinho a Bíblia, para que Deus possa desenvolver em você o que Ele quer desenvolver, seja dom, seja talentos, seja o que for, seja a presença dEle na sua vida, seja o trabalhar individual. Então, desenvolva, estude a Bíblia por si mesmo, acostume-se a se alimentar de Deus, porque Deus, ele se compara ao pão, o pão que é diário, o alimento diário. Então todos os dias você tem que estar com Deus, todas as horas, todos os dias você tem que buscar Ele, a presença dEle, e não é algo pesado, você não precisa estar com aquele peso de que você precisa demonstrar para os outros que você está buscando. Não, o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento simples. Ele é o seu acordar, ele é a sua oração no seu pensamento, no seu coração, de que aquele dia é um dia que Deus está te dando para você melhorar a sua vida, para você ser abençoado, para você ter uma família, tanto que você é grato pela sua saúde, pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus filhos. E aí, durante o seu almoço, durante o seu trabalho, você tem que estar com Deus lá também, a sua tarde, a sua noite, e quando você for se deitar, não se deite sem pedir perdão para Deus. Pai, perdoa os meus pecados, lava hoje com teu sangue mais uma vez. Por quê? Para que você não durma sem estar conectado com Deus. Não se esqueça que tudo a gente perde, mas Deus nós não podemos perder, tá bom? Então, recado dado. Vou chamar aqui a pastora Nayara para a gente fazer a oração de início. Shalom. Amém, a paz do Senhor, shalom. Boa noite para todo mundo. Eita, que se tem um dia que foi corrido, foi hoje. Não é? No fim dá certo. No fim dá Amém. certo. Então, a paz do Senhor, só dá uma acertada aqui, que tá caindo tudo aqui. Aí. Deu certo. Aí. Paz, Senhor, boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A mais um dia de live, ao qual nós nos reunimos, como Bárbara falou, para a gente estudar a palavra, e isso como um convite para você fazer isso como algo diário na sua vida, né, para você, para sua família, para as pessoas que estão aí junto com você, e que isso seja uma prática, né, isso se torne uma prática, né. Nós fizemos o Janeiro da Sabedoria, nós lemos o livro de Provérbios, né, cada dia ali nós lemos um capítulo, e aí se você quiser acompanhar, você vai lá no nosso canal no YouTube, e lá tem do capítulo 1 até o 31, e aí a gente pegou, né, o gosto, as pessoas pediram, e aí nós fizemos uma votação, né, para saber qual livro que nós iríamos ler, fizemos o Clube do Livro, e aí estamos agora aqui no livro de Eclesiastes, e tem sido uma bênção para as nossas vidas, eu creio que tem sido bênção para a vida de vocês também. Sim. Antes de qualquer estudo bíblico, né, você que está aqui a primeira vez com a gente, você nunca faça um estudo bíblico sem orar, tá? Eu costumo sempre dizer aqui pra gente, não se esquecer que esse livro, né, que é o livro mais vendido do mundo, ele é só um livro se você ler ele. Você consegue ler ele, você consegue decorar, você consegue saber de Gênesis, Apocalipse, você consegue citar ele para todo mundo, mas você não consegue colocar ele no seu coração
se o Espírito Santo não te der esse discernimento, essa sabedoria de abrir a nossa mente e de falar conosco. Então, sempre que você for abrir a Bíblia, peça ao Espírito Santo para te dar discernimento, sabedoria e entendimento daquela palavra que você está lendo, tá bom? Então, por um instante, eu vou pedir para você curvar sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, como o Senhor é bom, mesmo num dia tão corrido, que é esse dia domingo, Pai, nós temos o prazer de estar juntos, falando da tua palavra. Por isso, Pai, eu glorifico o teu nome. Cada pessoa, Pai, aonde vai chegar este vídeo, aonde vai chegar esta live, Pai, que o Senhor possa trazer aqueles que precisam ouvir a tua voz. Pai, enquanto estivermos ministrando a tua palavra, que o Senhor possa curar, libertar, transformar cada pessoa. Pai, aonde chegar, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo planejamento do inimigo, todo, meu Deus, meu Pai, empecilho que ele venha colocar. Abre os olhos, abre os ouvidos, abra o entendimento do coração dessa pessoa, Pai. E como sinal, assim como nós sentimos a tua presença aqui neste lugar, que eles também possam sentir a tua presença, Pai. Seja, Pai, presente junto conosco o teu Espírito Santo. Sem ti, Espírito Santo, nada podemos fazer. Sem o Senhor, nada podemos falar. A não ser, meu Deus e meu Pai, palavras vãs. Por isso, que essas palavras elas sejam diferentes para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, o capítulo 5... hoje Eclesiastes 5. Eclesiastes 5. Ele tem 20 versículos, tá? Ele é escrito aí, nós acreditamos, pelo rei Salomão, né? Ele inicia Eclesiastes falando o filho, né, de Davi, rei de Israel. Então, o capítulo 5, ele vem separado por duas, em algumas bíblias, né? A minha Bíblia é a da linguagem da tradução de hoje. Ele vem separado do 1 ao 7 e do 8 ao 20. Ele vem dizendo sobre o cuidado com as promessas, né? E sobre a ilusão da riqueza. Aqui no meu título. No seu título tá como, Nayara? Então, a minha, como é a Bíblia do King James, ela não tem título nem separação de subtópicos. Ela é o texto corrido. Eu vou olhar aqui na Thompson. É importante, irmãos, falar isso para vocês. Por quê? Porque às vezes você se prende a um capítulo, você se prende a um versículo, você se prende ao título, mas é importante você saber que esses títulos, eles foram colocados na Bíblia, né, para um melhor entendimento, lógico, né, mas eles não são originalmente da Bíblia, eles são colocados para um melhor entendimento. Então, às vezes na minha Bíblia vai estar um título, na King James, que é uma Bíblia mais antiga, vai estar corrido o texto, e nas outras Bíblias vai estar o outro título, que é o título de acordo com a versão de cada Bíblia, tá bom? Essa versão aqui, que é a Bíblia Thompson, né? Ela tem Almeida edição contemporânea, ela é um tipo de versão que não é muito conhecido, ela só tem os títulos, que é vários conselhos práticos. Que aí titula, né, o texto assim, em geral. Então, vocês podem perguntar assim, mas Bárbara, Nayara, isso está certo ou não está certo? Isso não interfere, irmãos, na mensagem da Bíblia, tá? A mensagem ela é a mesma, apenas a divisão dos capítulos ou dos versículos ou os títulos que vão variar de acordo com a tradução que você escolheu. Qual é a tradução para você escolher? Se você é jovem, se você é novo convertido, você pode escolher uma tradução na linguagem de hoje, que vai ser de fácil compreensão, não altera muito a Bíblia, né? Não altera a Bíblia, você consegue ler e compreender de maneira mais fácil. E quando você vai amadurecendo ali no Evangelho, aí você vai aprendendo a lidar com as versões mais antigas. É como se eu comparasse hoje Machado de Assis. Se você pegar um livro de Machado de Assis, como eu li Helena, por exemplo, lá vai ter um português bem antigo, então vai ter vocabulários, palavras que saíram de desuso. Não é que elas são erradas, elas deixaram de ser utilizadas. Por isso, para mim saber a compreensão, eu tenho que pesquisar num dicionário, eu tenho que pesquisar em algo mais aprofundado, para mim conseguir compreender o texto. Então é isso que as Bíblias mais antigas a gente faz. A gente pesquisa o original, o hebraico, o aramaico, o grego, a gente pesquisa o sentido original para a gente entender melhor, aprofundar. Mas se você faz isso logo de cara, quando você é jovem ou quando você é novo convertido, você vai acabar se confundindo mais do que você ajudando a sua mente. Por isso que muita gente às vezes perde a fé, às vezes uma pessoa leu a Bíblia inteira, vira ateu,
Uma pessoa vai enchendo de tanto conhecimento da parte humana e a pessoa vai perdendo a fé. Por quê? Porque ela não conseguiu entender o que o Espírito Santo estava falando naquele contexto, naquela história bíblica, tá bom? Então fica aí a dica. Vamos iniciar do versículo 1 ao 7, tá bom? Dizendo assim: tenha cuidado quando for ao templo, versículo 1. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. 2. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. 3. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. 4. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. 5. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. 6. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? 7. Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Esse capítulo, ele tem um versículo bastante conhecido, né? Que é esse primeiro, né? Que na minha tradução talvez seja o jeito que nós aprendemos, né? Ele, que é: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer o sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Desse versículo 1 ao versículo 7, que a Bárbara leu, nós temos aí os 3 guardas, né? Guarda o teu pé, guarda de fazer votos, né? Guarda os teus olhos. Então, esse guardar, né? Tudo quando você vê aí no Antigo Testamento, tudo que se repete, é porque ele está enfatizando, né? Ele está destacando. A palavra guardar, aí, nesse original, no hebraico, né? Ele tem um significado de zelo. Zelo, reverência, cuidado, apreço. Às vezes nós pegamos esse versículo aqui, tem gente que fala assim: guarda o teu pé quando você entrar na igreja, você não fica zanzando de um lado para o outro, entendeu? Não fica andando para um lado pro... E na verdade não é sobre isso o versículo. Quando ele fala assim, olha, guarda o teu pé, ele está falando assim, primeiro, ele está dizendo assim, que quando você vai à casa do Senhor, você já tem que ir na intenção de preparo e cuidado. Tem gente que é o seguinte: eu vou para o culto, quando chega lá é que eu vou adorar, quando eu chegar lá é que eu vou orar, quando eu chegar lá é que eu vou esvaziar o meu coração, quando eu chegar lá é que eu vou pedir perdão. E na verdade ele está dizendo assim: guarda o teu pé quando entrares, não é quando você estiver lá dentro, entendeu? É no caminho que ele está falando. E quando ele fala para você guardar o pé, ele está falando para você ter reverência, para você ter cuidado, não com o lugar. Ele não está dizendo para você guardar o pé para quando entrar na casa do Senhor, porque você está entrando na casa, mas é por causa da presença habitável de Deus. Então, quando você está no lugar, principalmente na casa do Senhor, aqui está dizendo, guarda, né, o seu pé quando entrares na casa do Senhor. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a casa de Deus era um lugar simbólico e literal da onde Deus habitava. Então, assim, não era costume deles falar assim: Deus habita no templo, mas está lá na minha casa. Eles não tinham essa visão como nós temos no Novo Testamento, né? Então, assim, quando ele fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa, por quê? Porque você, primeiro, você não estava entrando em qualquer ambiente, não era qualquer presença que estava ali, era na presença do Senhor. Então, quando ele fala assim: guarda o teu pé, ele está falando não de uma reverência de você se sentar e ficar parecendo uma múmia dentro da igreja, né? Olha, eu não posso levantar, eu não posso conversar com ninguém. Não é sobre isso. É de você reconhecer a reverência diante de Deus. Então, quando ele fala, você guarda o seu pé, por quê? Porque quando o pessoal, né, do Oriente ali, daquela região, quando eles iam num lugar sagrado, principalmente o judeu ele é muito sistemático por questão de comportamento e de limpeza. Então, quando você ia ao templo para oferecer sacrifício, você não podia ir de qualquer maneira. Então a gente sabe que lá o sol é absurdamente quente, o tempo é calorento, né? Naquela época não tinha o transporte como nós temos hoje, então a maioria das pessoas iam a pé. Então quando você entrava no espaço que era ali do templo para você oferecer sacrifício, você tinha que limpar os pés,
porque você não podia trazer a poeira do lugar para dentro da casa de Deus. Inclusive, os sacerdotes, eles tinham essa preocupação com a roupa, né, e com as sandálias. Eles não podiam trazer a poeira, que era um sinal ali de que eles eram separados. Então nada do que era externo podia contaminar a casa do Senhor. Então, quando ele fala assim, olha, guarda o teu pé, não é para você ir para a igreja e ficar parecendo uma estátua lá, que não, estou com reverência a Deus, entendeu? Reverência ao Senhor na hora da palavra, todo mundo fica de pé. Então, não é essa reverência que o Senhor quer. O Senhor quer uma reverência de coração contrito mesmo. Aí ele vai falar assim, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer os sacrifícios de tolo, porque eles não sabem que fazem mal. Ou seja, isso aqui eu acho fantástico, por quê? Porque o que era o templo? Era o lugar de sacrifício. Você só ia para o templo para você oferecer sacrifício. Aí ele vai falar assim, olha, é melhor você ir pronto para ouvir, né? Pronto para você ouvir, do que você chegar já sacrificando como um tolo, porque, ou seja, você chega lá, faz como se você estivesse batendo ponto. Eu fui, fiz o meu sacrifício, vou embora e você não ouve Deus falar. Você não quer saber. Então, essa advertência aqui, ela é muito séria e veja que é desde aquela época. O que Salomão está falando? Olha, quando você for na casa do Senhor, faz o seu culto e tudo, mas para ouvir o que Deus está falando. Escuta. E o problema nosso é isso, que a gente chega na casa, a gente ora, a gente pede, a gente agradece, a gente pede perdão, mas a gente não para ouvir. A gente pergunta algo para Deus, não espera ele responder. Então, se ele fala assim, olha, então quando você entrar, não entra só para bater ponto, não entra só porque eu tenho que cantar, eu tenho que louvar, sabe aquela liturgia no quadradinho bonitinho, né? A gente vai e faz ali no quadradinho aquele checklist, aquela coisa maravilhosa, aí terminando, vamos para casa. A gente não pergunta para o Senhor, a gente não atenta os ouvidos para Deus falar, e é a casa dele. Você imagina se eu fosse na sua casa, entendeu? Eu entrasse lá na sua casa, eu falo, aí quando chega a hora de você falar, eu levanto e falo, então tá, tchau, vou embora, e vou embora. A gente faz isso com Deus. A gente vai na casa dele, a gente louva o hino que a gente quer louvar. A gente, muitas das vezes, prega aquilo que a gente quer ouvir. Aí, quando chega a hora de Deus falar, aí a gente levanta e vai embora. A gente não tem um interesse. Então, isso é guardar o pé. A reverência de você saber que Deus está naquele lugar, você não está em qualquer outro lugar. Você está diante da presença de Deus. Como é que você se achega a Ele? Como é que você se apresenta? Como é que você sai de casa? Porque, olha, hoje, se eu chegar para você que está aí e falar assim, olha, eu quero te dar um emprego que você vai trabalhar com o presidente. Eu tenho certeza que você não vai sair daí sem você se arrumar, sem você escolher sua melhor roupa. Você vai escolher, se você não tem, você vai pedir emprestado para alguém, entendeu? Você vai se preparar. Então, isso nós estamos fazendo para uma autoridade humana. Agora você imagine você sair da sua casa para ir adorar ao Senhor. Não é só uma roupa que você, vou colocar minha melhor roupa, vou vestir minha melhor roupa, não quero colocar a mesma roupa do culto passado. Não, o Senhor está dizendo como é que você está se chegando diante dele. Senhor, tá aqui, ó, tô suja, né, não estou prestando, mas o Senhor me limpa. E é esse guardar o pé que ele está dizendo, da reverência. Olha, quando você entrar, você já vem entrando com reverência. Você já vem preparado para o culto ao Senhor. Você já vem com o seu coração aberto ao Senhor, aberto a engrandecer, aberto a oferecer o seu melhor. Nós tivemos uma conversa exatamente sobre hoje. Ele está falando aqui de sacrifício. Nós temos uma ideia errada do que é sacrifício. Talvez você que está aí do outro lado aprendeu que você tem que sacrificar, e sacrificar é dinheiro. Você tem que pegar todos os bens da sua casa, entendeu? E doar lá na igreja porque eu estou fazendo sacrifício. Isso não é sacrifício. O maior sacrifício que você faz é renunciar ao seu eu. É o maior sacrifício que você faz. Esse sacrifício que a fé te pede, né, é esse sacrifício. Não é você pegar toda a sua economia e tudo que você colocar lá nos pés, eu tô me sacrificando. Não, isso não é sacrifício. O verdadeiro sacrifício é você se apagar como eu e deixar o Senhor fazer a sua vida. Você tirar o seu eu, as suas vontades e fazer a vontade do Senhor. Então, esse guardar o pé é muito sério. Você, obreiro que está aí nos acompanhando, às vezes nós aprendemos assim, eu tenho que guardar o pé, chega a hora do culto, eu não posso conversar, eu tenho que ter toda a atenção, entendeu? Só que quando chega lá fora, você nem sabe onde é que foi pregado, o que aconteceu, do que é interessante do culto. E aí você fala assim, não, mas eu não conversei, mas você não guardou, você não zelou. Então, assim, isso é zelo, isso é reverência. É você se achegar diante de Deus pronto para ouvir, pronto para perceber a voz do Senhor, pronto para entender, para ser uma terra fértil, para a semente entrar. Então, esse é guardar o pé, coisa que nós não fazemos mais nos dias de hoje. Por quê? Porque quando nós convidamos alguém para ir para a igreja, irmão, parece que nós estamos convidando a pessoa para um lugar de entretenimento. Vamos lá que o grupo tal vai cantar, vamos lá que o pastor tal vai pregar, vamos lá que vai ter isso. Você chega lá, é um show.
sabe? Que você fica com o olho vidrado, que é tanto entretenimento para te apresentar e não tem espaço para Deus falar, porque o cronograma não pode se quebrar, entendeu? Tá tudo assim, tá tudo tão engessado. E aí hoje não se tem mais esse tempo do ouvir, né? Vamos parar para ouvir o que Deus está falando, o que Deus quer, porque a casa é dele. Me repito, é como se eu chegasse na sua casa e falasse, e na hora que você vai falar, porque é a sua casa, na hora que você vai me oferecer alguma coisa da sua casa, eu me levanto e vou embora. E nós fazemos isso com o Senhor. Nós chegamos na casa dele, nós nos apresentamos, nós dançamos, nós fazemos os jogos de luzes, nós louvamos, nós pregamos, fazemos o que tem para fazer, do que tem para acontecer, como se fosse a nossa casa, como se fosse o nosso quintal. E não é, e nunca será. É interessante que esse capítulo, por esses 7 versículos, para mim já é uma aula de ensinamento, né? De como se relacionar com Deus, não só naquela época, mas hoje de forma presente, do que nós precisamos para hoje, do que nós precisamos nos consertar, do que nós precisamos nos atentar. Né? É algo interessante que a pastora Nayara está falando, que hoje a pregação é muito forte do mundo, das igrejas, da liturgia, de tudo, do seu eu, né? Não, mas eu preciso fazer a minha vontade, porque eu preciso ser feliz, eu preciso isso, eu tenho as minhas metas do meu ano. E aí você vai falar assim, Bárbara, mas como é que é isso? Para servir a Deus, para aceitar Jesus, eu tenho que negar eu não posso ter vontade? Irmãos, é porque a Bíblia ela nos fala que a minha vontade, a sua vontade carnal, ela é enganosa, ela é muito limitada. O seu eu, a sua vontade, que para você hoje é tudo, você pega ali você com 15 anos. O seu eu, a sua vontade com 15 anos, ela é totalmente diferente do seu eu e da sua vontade com 20 anos. Isso porque a gente ainda está colocando um espaço longo de tempo para 5 anos. Mas tem gente que uma semana, um dia, de uma hora para outra, já tem vontades completamente diferentes. Então a Bíblia vai dizer que eu e você temos um coração enganoso. Eu e você temos uma visão que engana. Às vezes você está olhando para um homem, para uma mulher, e aquele homem, aquela mulher, aos seus olhos, ele brilha, é um homem, a mulher perfeita, que mexe com o seu estômago, com o seu coração, e dá aquela euforia, e você acha que você vai casar e ser feliz. E aí a palavra de Deus ela vai dizer, olha, a Bíblia é um manual, é um normativo de relacionamento com Deus. Nesse capítulo, esses 7 primeiros versículos, ele vai te dar orientações muito importantes de como se relacionar com Deus. E aí ele vai falar, olha, se você me ouvir, se você guardar os meus mandamentos, eu vou falar com você e eu vou direcionar você num caminho que você vai ser feliz. É um caminho aonde você vai ter uma vida eterna verdadeiramente. É uma felicidade que não é momentânea. Você não vai ser feliz 1 ano, 2 anos, 10 anos. Você vai ser feliz uma eternidade com Cristo. Então, abrir mão, né, negar, a gente costuma falar, negar a si mesmo, né, negar o seu eu, é por quê? Porque o nosso eu, ele é corrompido. Então, é muito importante, aqui ele destaca uma questão muito cultural, que é a questão do voto, né? Para os hebreus, o voto com Deus, ele era muito sério, ele precisava ser cumprido. Por quê? Porque Deus, ele descia, ele falava, ele punia as pessoas, por exemplo, por desobedecer e tocar na arca sem estar puro, as pessoas morriam. Então, era uma coisa assim, ó, que as pessoas viam que não era brincadeira. Hoje, por não ser algo muito evidente, né, muito declarado, assim, porque a guerra espiritual ela continua a mesma, irmão. Só que a morte hoje, ela é uma morte espiritual. Tá? As pessoas, elas estão vivas em carne, elas estão vivas na sua frente, mas espiritualmente elas estão mortas. E aí, esse voto que é quebrado, né? Ele fala assim, olha, melhor você não ter feito. Por quê? Porque você fala assim, Senhor, eu vou te servir. Eu vou te servir de todo o meu coração. E aí você acha que cantar 3 hinos, que cantar um louvor, que ir para o congresso, de que vestir uma roupa combinando, você está servindo ao Senhor. Mas aí quando você chega na tua casa, você xinga palavrão, você amaldiçoa os seus filhos, você briga com o vizinho, você no trabalho, você é uma pessoa ignorante. Então, guardar os mandamentos de Deus no seu coração, ele não está sendo servir ao Senhor. Você está apenas camuflando quem você é e quem é, na verdade, você por dentro. Então ele vai dizer assim, é melhor não prometer nada do que você prometer e não cumprir.
E é engraçado isso que foi destacado do ouvir, né? Por quê? Porque, irmãos, é necessário ser ensinado para mim, para você, para os seus filhos, o ouvir Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas iam para o templo, elas iam para a casa do Senhor. Isso eu posso colocar assim 40 anos atrás. Eu não estou falando da Bíblia de 2000 anos atrás, eu estou falando de 40 anos atrás. Elas iam para cultuar o nome do Senhor e para ouvir Deus falar. Então, se chegava num culto, enquanto Deus não falava, irmão, ficava ali, orava, se cantava hinos, virava uma vigília, mas Deus tinha que falar, porque você foi para cultuar e ouvir a voz de Deus. E hoje foi se feito em pouco tempo uma mudança tão radical que nós somos capazes de ir para a casa do Senhor, cumprir a liturgia e falar, olha, hoje Deus não quis falar, então tá tudo bem, vou para casa, entendeu? Eu vou dormir, ó, porque deu o horário e amanhã eu tenho um compromisso. Só que o meu pensamento e o seu pensamento tem que ser um pensamento de alerta vermelho. Tem que ser um pensamento assim, meu Deus, hoje o Senhor não falou comigo. O que aconteceu? O que eu fiz? Quebrei o relacionamento, quebrei a aliança. O que está acontecendo? Você tem que ter uma sede, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que buscar aonde está o seu erro, porque Deus, ele não mudou. Então, algo em você não está certo de você não conseguir ter um relacionamento com Deus. Como nós falamos no início da live. A época do sacerdote, que só o sacerdote ouvia Deus e só o sacerdote falava com Deus, ela acabou. Jesus veio, morreu na cruz por mim e por você. Então, ele quer um relacionamento diário com você. Diário comigo. Todos os dias, quando acordar e quando dormir. Eu tenho que ter sinais de que a presença de Deus está nos acompanhando. A Nayara tem que ter sinais de que a presença de Deus está com ela todos os dias. Você, na sua casa, você tem que ter sinais de que Deus se faz presente na minha casa e na sua casa. Bárbara, mas que sinais são esses? Você consegue dormir? Porque se você não consegue dormir, se você tem uma ansiedade, uma depressão, uma dificuldade muito grande, algo não está certo. Deus, ele tem cura para você. Ele tem libertação disso para você. Ele não te fez para ficar, irmão, sem dormir. Ele criou a gente para dormir, para acordar, para tudo ter o seu tempo das coisas. Se meu casamento não tá bem, tem uma semana que eu não falo com meu esposo. Tem uma semana que eu não falo com a minha esposa. Isso é um sinal de que a presença de Deus não tá na sua casa, irmão. Não tá, algo tá errado, algo não tá certo. Tem que ser visto isso, tem que ser verificado. E aí ele vai dando conselhos aqui, ó. Ele vai falar, ó, versículo 6. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Porque deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho. Aqui ele está falando, irmão, sobre a legalidade. Às vezes, a ansiedade, um pouco mais acima, ele vai falar, olha, se você ficar ansioso demais, se você ficar nervoso, preocupado com as coisas de amanhã, você vai acabar falando coisas que você não deveria falar. E aí você vai abrir legalidade. E a colheita do seu trabalho, que devia ser uma coisa boa, as coisas boas, elas vão ser tomadas. Por quê? Porque você está murmurando, porque você está irado contra Deus, porque a culpa nunca é nossa, né, irmão? Na hora desse momento da ansiedade, da depressão, da ira, a culpa sempre é de Deus. Deus está atrasado, Deus não fez, Deus isso, Deus aquilo. Nós nunca estamos errados. E aí ele vai alertar, olha, não dê essa legalidade para você não perder aquilo que você está trabalhando. Às vezes você está trabalhando 1 ano, 2 anos, 5 anos para chegar numa bênção de Deus, para chegar numa coisa de Deus na sua vida. E aí a legalidade que você dá com as suas próprias palavras faz com que destrua o seu trabalho todo. E aí você tem que começar uma casa do zero, você tem que começar uma vida do zero, mas pela própria legalidade. E aí ele finaliza assim, mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões, e tudo que disser, você deve temer a Deus. Irmãos, olha como isso é sério. Mesmo nos seus muitos sonhos, você não precisa, a gente não questiona, não é na realidade, é naquilo que a gente está sonhando. Você sonhou com um carro, você sonhou com uma casa, você sonhou com um emprego, com um trabalho, nem aconteceu. Você já está murmurando, você já está reclamando. E aí a palavra de Deus chama, ó, ilusão. Ilusão. Todas as suas ilusões, todos os seus enganos, aquilo que eu falei. O meu eu e o seu eu, ele engana a gente. Aquilo que é muito palpável, aquilo que é uma certeza absoluta para mim e para você, às vezes não é aquilo ali. Se não foi Deus que disse aquilo ali, se é você, é o seu eu que está querendo aquilo ali, às vezes, irmão, é só um sonho e uma ilusão. Então ele vai falar, olha, mesmo nos seus muitos sonhos, mesmo nas suas muitas ilusões, né, você tem que se lembrar
de temer a Deus em tudo que você disser. Então, cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você... Eu até comentei com a Nayara esses dias. Meu coração doeu, irmão. Doeu. Porque eu vi uma menina passando na minha rua. Uma menina deve ter uns 6, 7 anos de idade. A mãe deu alguma coisa para ela segurar de compra, de alguma coisa para levar, e ela deixou cair. Uma criança deixou cair. Essa mulher veio da ponta da rua até o final da rua xingando essa menina. Que você não presta, que você é isso, que você é incompetente, que você é isso, que você é aquilo. E a menina chorando atrás da mãe. Mãe, eu não sou isso. Mãe, eu não sou isso, eu não sou desse jeito. Mãe, não fala assim de mim, porque eu não sou isso. Eu não fiz porque eu quis, eu não deixei cair porque eu quis. Então, esse comparativo é por quê? Porque as ilusões e os sonhos que tá na cabeça daquela mãe sobre a filha dela, porque ela não deixou cair porque ela quis, mas as muitas palavras que ela tá falando, um dia vai destruir todo o trabalho que ela fez. Ela pode dar a melhor educação, ela pode dar a melhor escola, ela pode não deixar sair pra festa, ela pode não deixar ter rede social, ela pode dar a melhor de tudo. As muitas palavras de maldição que ela tá lançando agora vai destruir todo o trabalho de uma vida dela. E aí um dia, quando a mãe se lembrar, quando tiver um problema, uma dificuldade que ela quiser resolver, já não vai ter mais jeito. Então, se ela temer ao Senhor, se ela falar, nossa, eu não posso falar isso porque Deus, ele está ouvindo, não é nem pela criança, apesar de que é um absurdo a gente ter que falar isso, né? Você tem que respeitar o filho, a filha que está ali. Mas se ela não quer respeitar a filha, pelo menos em temer ao Senhor, ela teria que temer. E falar, eu não vou falar isso com meu marido, eu não vou falar isso com minha esposa, porque eu temo ao Senhor. Eu não vou falar isso com os meus filhos, porque eu vou temer ao Senhor. Porque aqui Deus, ele está dando um alerta para mim e para você. Seu casamento, ele pode ter 20 anos. Se você começar a amaldiçoar, falar coisas pelos sonhos e ilusão da sua cabeça, você destrói o seu lar, você destrói o seu casamento, você destrói os seus filhos, todo o trabalho de uma vida que você construiu vai ser jogado fora. Aí, foi Deus que quis? Não. Foi o inimigo que entrou pela legalidade e aí ele faz a festa. Ele vem cobrar aquele cheque em branco que você deu para ele. Não foi Deus que abriu a porta, foi o cheque em branco que você está dando para o inimigo. Através de quê? De palavras, através de promessas que você não está cumprindo. Você fez um voto com Deus, às vezes, de dizimar, de ofertar, independente da igreja, irmão. Independente do pastor, independente do profeta, independente de quem seja. Se você fez um voto com o Senhor, cumpra esse voto. Porque senão você tá dando um cheque em branco pro inimigo entrar e fazer a festa e cobrar esse cheque de você. Aí você vê tudo desmoronar. Aí na hora que tá desmoronando, o Senhor me socorre, entendeu? Porque eu não sei o que aconteceu. Foi você, irmão. Foi o seu eu. Por isso, a Bíblia vai falar, se negue. Negue a si mesmo. Negue as suas vontades. Porque o que você tem é sonho e ilusão. Você não tem capacidade para olhar daqui para a esquina. Se não for Deus, para direcionar a minha vida e a sua. A gente cai, irmão, em todos os buracos que tem. Parece que é incrível. Parece que a gente quer pontuar, entendeu? Cada um. E aí ele continua assim. Aí ele já separa, né? Começa a parte da ilusão das riquezas, né? Ele vem falando sobre a limitação da riqueza. E ele vai dizer, versículo, vou ler com vocês do 8 até o 15, mais ou menos. Só destacar essa questão do voto que você falou, que é importante, porque é o seguinte, tem um voto que hoje ele virou decoração, que é o voto no casamento. Você que está noivo, que vai casar, voto que você está diante do altar é coisa muito séria. Você não está prometendo para o pastor, você não está prometendo para os convidados, você está falando com o Senhor, para Deus, você está prometendo para Deus, Deus, eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou cuidar da minha família, independente de doença, disso, daquilo. Você está fazendo uma promessa para o Senhor. Então, lembre-se disso, usando esse exemplo, quando você for fazer um voto. Quando você faz o voto, você está fazendo independente das pessoas. Eu ia cumprir o voto, mas o meu pastor é assim, a igreja é assim, o fulano é assim, não sei o quê. Na hora de você fazer o voto, você não falou isso. Você falou, Senhor, se fizer, eu vou fazer. Então, por isso que a Bíblia está dizendo, olha, não tenha pressa. É duas coisas, na ira e na empolgação, não faça voto. Não faça voto quando você está com raiva e não faça voto quando você está entusiasmado demais. Está tão feliz? Senhor, se eu passar nesse concurso, o primeiro salário é do Senhor. Senhor, se o Senhor abrir essa empresa, eu vou dar o dízimo da empresa. Aí a empresa abre. Aí você não conta que o primeiro ano você tem mais prejuízo
do que tu. Mas você prometeu. Não, mas o Senhor entende, entendeu, irmão, meu lado? O Senhor entende que na hora que eu prometi eu estava empolgado. Na hora que eu prometi eu não sabia que ia acontecer essa situação. Eu não sabia que o fulano ia ficar doente, que não sei quem ia quebrar o carro e que eu ia precisar. Não importa, você prometeu. É por isso que a Bíblia está falando. É melhor que você, promete nada não. Não promete nada. Deixa a empolgação passar. Deixa o momento da ira passar, porque a Bíblia fala que a gente tem que irar, mas não pecar. Ou seja, o sentimento, muitas das vezes você não tem um controle sobre o sentimento. Você pode sentir raiva, você pode sentir ira, você tem que ter controle no comportamento. Não é porque você sente ira que você vai bater. A Bíblia fala que nos sentimentos, às vezes você não tem controle. A ira vem, a raiva vem, a decepção vem. Agora, o comportamento, a Bíblia fala que você tem que vigiar. Então, cuidado para que os seus sentimentos não façam você fazer votos que você depois não dê conta de cumprir. Mas assim, olha, Senhor, é porque eu estava tão triste, eu estava querendo essa bênção demais, eu queria te impressionar, Deus. Mas assim, olha, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor vai ver a minha fidelidade, entendeu? Eu vou fazer. Quantas pessoas, irmão, quer comprar um carro, Senhor, se o Senhor me der o carro, eu vou fazer ele para a obra. Obra não sei de quem, porque quando ganha, nem para a igreja com carro vai. Ainda mais levar os outros, nem ele mesmo vai. Então, não prometa. Cuidado. Então, se você estiver irado, se você estiver entusiasmado, não faça voto. Porque você pode muitas das vezes se esquecer, mas o Deus poderoso não se esquece. É por isso, irmão, que ele não pede nada para ninguém, mas se você prometer, cumpra. Né? Então, tome cuidado. Se você que vai casar, você que está noivo, né? O momento do casamento é uma festa muito linda, mas não se lembre que você está fazendo um voto. Você está prometendo diante de Deus que você vai cuidar daquela pessoa. Você vai amar aquela pessoa. E você está prometendo para Deus. Você não está dizendo, Senhor, eu vou amar ela enquanto ela me fizer por onde. Eu vou amar essa pessoa enquanto, entendeu, ela estiver nova, com o rosto bonito. Enquanto eu não... Porque vai chegar um momento que talvez você não vai querer. Mas você tem que lembrar que você fez um voto diante de Deus. Você falou que ia até o fim. Você prometeu. Então, é por isso que a Bíblia fala que, antes de tudo, você tem que temer ao Senhor. Porque quando você teme ao Senhor, você vai cumprir o voto não por causa das pessoas, não por causa das situações, mas é porque você teme ao Senhor. E pelo temor do Senhor, você obedece o que você falou. Pode prosseguir. E a Nayara deu alguns exemplos aí muito bons, né? Que é a questão das atitudes que a gente toma quando você está irado, quando acontece esses sentimentos humanos, né? E você tem a responsabilidade pela atitude que você toma, não pelo sentimento. Eu quero destacar aqui, principalmente em relação ao casamento, né? O que acontece? Você fez um voto com Deus. Você falou, olha, eu vou ser fiel, eu vou cuidar na doença, na alegria. Isso não significa que você ou seu parceiro está isento de ser tentado, de ter vontade, de ter vontade de trair, de ter vontade, porque o inimigo, irmãos, principalmente no casamento, no voto do casamento, ele oferece situações. Ele oferece situações quando o outro está afastado. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha, não se afaste um do outro. Não deixe de ter um relacionamento sexual com seu esposo, com a sua esposa, para que o inimigo não entre no meio de vós. Então, você e o seu esposo, a sua esposa, não está isento de ter a vontade. Por quê? Porque o inimigo ele pode colocar. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você, olha, não brinca com a carne. Se acontecer uma situação, corra, saia correndo, fuja. Ele não vai dizer, finge que é forte, entendeu? Porque você vai dar conta de enfrentar até um leão. Não, ele vai dizer, José deixou o irmão com a capa para trás. A mulher saiu arrancando tudo dele e ele, correu. Por quê? Porque com a carne não se brinca. Então, você, esposa, você tem que ter essa consciência. O inimigo vai colocar situações. Então, é importante ter essa conversa. É importante ter essa sinceridade um com o outro. De falar, olha, esposa, aconteceu essa situação hoje. Não omita. Não fale, olha, eu não vou falar, entendeu? Porque se eu falar vai dar muita briga. É melhor você falar e dar muita briga agora, mas os dois se explicar e falar assim, vamos orar, porque isso aqui foi uma situação que o inimigo botou pra mim e eu saí correndo, eu não fiquei. Eu não fiz. O pecado, ele tá, irmão, em você fazer, em você trair e você esconder a traição. Tá em você trair e você não tomar uma atitude a respeito disso, de você não fugir. Mas você sentar o casal, aí eu digo pra mulher, principalmente nós que somos mulheres, nós sabemos, irmão. Eu tenho ciúme até da minha sombra, entendeu? Eu sei que não é fácil, dá vontade de matar um, Mas você tem que entender. Um em todos, entendeu? Mas você tem que entender que o inimigo ele vai colocar situações.
E o seu inimigo não é o seu esposo, não é a sua esposa. O seu inimigo é o inimigo das nossas almas, que vai colocar situações para que o voto de vocês diante de Deus ele seja quebrado. Então, se acontecer uma situação, seja para o homem ou para a mulher, corra, fuja, não omita, tenha liberdade, chegue para o seu marido, chegue para a sua esposa. Olha, a partir de hoje, pelo voto que nós fizemos a Deus, eu quero ter a liberdade de te contar quando acontecer uma situação, quando acontecer uma mensagem, quando acontecer uma situação presencialmente, quando acontecer uma ligação, e eu preciso que você não queira me matar, você não entenda que eu sou seu inimigo ou sua inimiga, mas eu preciso que a gente ore junto para que você me ajude a me fortalecer, porque eu me comprometo com você a fugir, não por você, mas por temor a Deus acima de tudo, porque eu não quero quebrar o voto que eu fiz com Deus. Se vocês fizerem isso, irmãos, eu digo porque foi um bálsamo no meu coração das feridas que eu tive de outros relacionamentos. Vocês vão ver o tanto que isso salva o casamento, o tanto isso salva a sua alma, salva a alma do seu esposo, de ter uma tranquilidade, de ter uma paz, de estar dentro do casamento junto com você. Aí depois você pode surtar? Você pode surtar. Você fala assim, ó, eu surtei porque eu sou mulher, entendeu? Você me dá meia hora pra me absorver a situação, entendeu? Mas vai passar. Confia, tá? Sentimento humano, dá e passa. Que meia hora você já esqueceu de tudo. Isso é importante porque dentro do casamento, a comunicação, que é o que o Satanás mais vem para bater no casal, é a questão de, olha, não conta que vai acontecer isso. E aí ele nina a gente no pecado, né? Ele vai ninando, até você falar, olha, é melhor acontecer isso. Tenha essa liberdade. Você que é obreiro, né, que tem um ministério em evidência, tenha essa liberdade de você abrir esse espaço para você chegar no seu cônjuge e falar, olha, aconteceu a situação tal. E aí você poder falar. Porque eu vou te contar uma coisa, um segredo. Se você não conta, o inimigo conta. E só que ele vai contar do jeito dele, vai mostrar do jeito dele. Entendeu? Porque ele não perde essa oportunidade. Mas pior do que o inimigo, mais perigoso, que eu digo, mais pesado, Deus viu. Então, isso tem que entrar na sua mente. Não está escondido. Você tem olha a nuvem de testemunha que você tem. Você tem o maior promotor de todos, o maior acusador de todos. Então, assim, tem essa liberdade no seu relacionamento de você chegar e contar. Por mais que você fique chateada, olha, fulano fez isso, aconteceu essa mensagem, teve esse olhar. Porque é melhor que se conte, se olhe, se corte pela raiz do que você falar que isso não é nada, isso é uma bobagem, isso é uma besteira. O que é pequeno daqui a pouco fica grande demais. E aí, como a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Está só aparente. A Bíblia não está dizendo que é nenhum mal. Está só com a aparência. Está aparente. A Bíblia já está mandando você fugir. A Bíblia não está mandando você mergulhar para saber se é o mal de verdade. Só parece. Às vezes, irmão, nem é o mal. Mas é melhor você afastar. Entendeu? Melhor você correr, melhor você não dar. E você ter esse espaço. Então, você que tem ministério, você que é pastor, principalmente os pastores que estão nos acompanhando, você que é obreiro, que está em evidência, que quando eu digo evidência, você que tem um cargo de destaque. Muitas das vezes as pessoas te olham, né, com admiração, e tem pessoas que confundem essa admiração com outra coisa. Então, assim, tenha no seu cônjuge um refúgio para você correr, para ele orar por você. Fala, olha, ora por mim. Entendeu? Porque para não se confundir as coisas, tenha como um refúgio, não como um lugar de fugitivo, mas como um refúgio. E aí ele continua aqui no versículo 8 dizendo assim: não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando os direitos deles. Pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem, toda a gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. 10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. E isto também é ilusão. Então vou parar aqui. Quando a sua Bíblia é vaidade, né? Aqui ele vem falando sobre as autoridades, irmãos, e algo muito real, né? Então, às vezes nós ficamos assim, Senhor, vamos orar pela nossa nação, porque vai ter conserto, né? Vai ter mudança, Deus vai botar alguém lá de caráter, né? Alguém da igreja. Não, irmãos, que não tenham homens e mulheres de Deus lá. Às vezes Deus pode colocar um homem ou uma mulher de Deus lá. Às vezes ele tem aquele chamado da parte de Deus. Mas, no geral, desde a época de antes de Salomão, irmãos, o mundo é corrompido.
Ele vai falar, olha, não fique espantado quando você vê as autoridades fazendo mal para os pobres, tratando mal, ganhando vantagens. Por quê? Porque acima dele tem outra pessoa que sabe o que ele está fazendo e acoberta. E acima das duas que sabe o que está fazendo, tem outra ainda que acoberta os dois. Então, é algo, irmãos, que não vai mudar. Até o fim dos tempos não vai mudar. Nós temos que orar, a igreja, no modo geral, ela tem que orar pelas pessoas. Ore pelos pobres, ore por aqueles que precisam conhecer a Jesus Cristo, ore pelas almas para que Deus possa libertar, curar. Não ore para que Deus mude uma situação que vem antes de mim e de você que já está ali mais de 10 mil anos quase. Porque vem desde a época de Lúcifer, vem desde a época de Satanás. Ele corrompeu, ele foi o primeiro que corrompeu e acabou com tudo. Então o mundo, ele é dele. Então o mundo, ele vai ter características dele. Então vai ter a corrupção dele, vai ter ele oferece para Jesus, quando Jesus vem ali, ele oferece, olha, eu vou te dar aqui tudo que há de bom, toda a riqueza dessa terra, se você se prostrar diante de mim. Então ele usa essa chantagem, e muitos caem, irmãos, nessa chantagem, porque eu vou dizer para vocês, não é fácil você não viver com toda a riqueza dessa terra, você ter limitações e dependência de Deus. Mas a riqueza, toda a riqueza dessa terra, e fazer tudo que o inimigo quer para você ter uma riqueza momentânea e perder a sua alma também não vale a pena. Então essa corrupção, essa barganha que o inimigo faz, ela já está ali desde o início dos tempos. E Salomão vai dizer, olha, é tudo ilusão, é tudo vaidade. Você está olhando, você às vezes se encanta com o império, com coisas, com carros, com coisas monetárias, mas é tudo ilusão, é tudo passageiro. Quer comentar algo a respeito disso, Nayara? Parte, né, que nós estávamos falando, e principalmente nesse ano, né, que é um ano político, né, um ano de eleição, um ano que a igreja se envolve bastante, né, porque a gente está vivendo um período que a igreja hoje tem influência, né? Então ela tem influência no debate. Tudo isso, irmão, é maravilhoso. A vontade é que nós tivéssemos muito José, muito Daniel, entendeu? Homens íntegros, homens de Deus sendo colocados em posições, né, para que lute pelo que é real, pela justiça, pelo verdadeiro. Nós sabemos que o Senhor sempre tem os seus em lugares estratégicos, do mesmo jeito que o inimigo põe pessoas em lugares estratégicos, Deus também põe pessoas nos seus lugares estratégicos. Quando ele fala assim, olha, não se fique surpreso, exatamente por isso, porque o próprio sistema, ele é um sistema pronto para a corrupção. Né? Ele é pronto para a corrupção. Então, o pobre, ele é oprimido, há injustiça, e Deus, ele não se agrada disso. Então, você vê muito a justiça de Deus contra países assim, países opressores, países que têm perseguição. Eu gostaria de abrir esse espaço para dizer exatamente sobre isso. Hoje nós vivemos num país que eu vejo muitas pessoas falar, a igreja está vivendo uma perseguição. Eu acho assim, não, muito, não vou falar exagerado, porque eu acho que não é essa palavra. Eu acho muito duro a igreja brasileira dizer que está sofrendo perseguição. Não, irmão, a gente não está sofrendo perseguição. A gente sofre zombaria da fé, né? Lá no carnaval, algumas pessoas viram, né? Zombaria, alguns recenseamentos. Agora, perseguição para mim é que o pessoal do Oriente Médio vive. Então, assim, não existe um país de perseguição que você pega a sua Bíblia e você anda para onde você quiser. Você pode assistir o culto na sua igreja. Se você não quiser assistir na igreja, você assiste nas redes sociais, entendeu? Você pode comprar a Bíblia que você quiser, quantas você quiser. Então, assim, que perseguição é essa? Que você pode fazer culto na praça, que você pode fazer culto ao ar livre, que você pode alugar um espaço e colocar uma igreja em uma esquina que você quiser. Então, assim, a gente não vive uma perseguição. Não chame de perseguição, porque isso é uma falta de respeito com cristãos que estão sofrendo de verdade. Pessoas que estão sendo, irmão, encontradas em subsolos, adorando ao Senhor com uma Bíblia que eles têm. Eles só podem ter uma. Eles sim sofrem perseguição. A gente não sofre, irmão, perseguição. O que a gente sofre, muitas das vezes, é algum tipo de proibição, em alguns sentidos, em algumas coisas. A gente sofre, vamos dizer assim, uma zombaria, uma proibição de... Agora, você falar que a igreja brasileira, que pode abrir templos enormes, não paga imposto nenhum. Você vem dizer que a gente sofre, irmão, perseguição? Não, a gente não sofre perseguição. Ainda não. Não temos como nós usarmos essa perseguição que os cristãos da Nigéria estão passando. Eles estão sendo queimados vivos.
Entendeu? Porque estão se reunindo. As igrejas deles estão sendo queimadas com eles lá dentro. Agora, isso sim não é perseguição. Qual é a perseguição que você sofreu no dia de domingo para ir para o culto? Não, alguém te proibiu? Alguém chegou na sua casa, chegou um carro de polícia dizendo que você não pode sair, porque senão a gente vai prender você, sua família, sua casa, seus filhos. A gente viu aí na Coreia do Norte uma família inteira, irmão, uma família inteira foi julgada porque o pai era pastor, entendeu? E aí eles, lá você só tem que ter a igreja de acordo com o Estado. E ele foi uma igreja clandestina, ele foi preso, o filho dele, que engatinha, recebeu prisão perpétua. O menino está engateando e vai viver a vida toda na cadeia. Por quê? Porque o pai era pastor. A família inteira. Agora, isso é perseguição. Agora você me dizer, num país que você troca de igreja a semana inteira, se você não quiser ser pastor, você pode ir para outra que ninguém te impede, e você falar que você está sofrendo perseguição. Irmão, isso não é perseguição. O que fizeram lá no carnaval com a fé nossa, a fé cristã, não foi perseguição, aquilo ali é zombaria. E a Bíblia fala que nós seríamos zombados. Sim. Olha, vocês serão motivos de zombaria, vocês serão motivos... Então, assim, o que eles estão fazendo é o papel deles. Agora, nós como igreja, não pode ter zombaria, não, é no nosso meio. E o que nós fazemos muitas das vezes em cima dos nossos altares é pior do que eles estão fazendo, sabe por quê? Porque eles não conhecem a palavra. Eles não sabem o que é dom, eles não sabem o que é o Espírito Santo. Quem não pode zombar da nossa fé, somos nós. Somos nós que não podemos usar os nossos púlpitos, agora que chegou a época de eleição, e a gente vender os nossos púlpitos por causa de um cargo político, por causa de uma negociação, por causa de um fruto, por causa de um ganho. Isso é zombaria com o Senhor. Isso é zombar o nome do Senhor. Isso é você não deixar os servos de Deus subirem no púlpito, porque são mulheres, porque não pode, mas na hora da eleição você coloca um homem que não é temente a Deus, porque ele pode te dar um lote da sua igreja. Isso é você zombar do Senhor. Isso é zombaria, irmão. Isso é você zombar do nome do Senhor. Então, assim, como igreja, a própria palavra do Senhor está dizendo, olha, não se surpreenda se isso acontecer, mas faz a sua parte. Faça a sua parte. Aí ele vem no versículo abaixo dizendo, olha, não ame a prata. Porque tem pessoas que amam a prata e eles sempre irão amar. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Então, o problema, irmão, não é a riqueza. O problema é você colocar o amor naquilo ali. Ao ponto de você viver somente para aquilo. Somente para aquela situação. Isso vale para qualquer coisa. Porque o nosso grande alvo tem que ser Cristo. Tem que ser o nosso amor a Deus. Então fica aqui essa reflexão para os obreiros que estão nos acompanhando, né, da igreja brasileira. Irmão, nós não sofremos perseguição. A gente não pode chamar o que é perseguição e dizer, a igreja está sendo, eu estou sendo perseguido, entendeu? De quê, irmão? Você está sendo perseguido do quê? Você pode ir no culto a hora que você quiser, você pode comprar a Bíblia, você ainda pode fazer coleção que nem nós fazemos. Que perseguição é essa que você vive? Entendeu? Assim, agora, existem países que verdadeiramente eles podem falar que estão sendo perseguidos. Eles podem dizer que é perseguição. E eu tenho certeza que lá eles não estão incomodados com a zombaria da fé deles. O momento que eles podem se reunir, eles oram, eles buscam ao Senhor, eles buscam avivamento, eles buscam em lágrimas, porque eles não têm tempo de ir para as redes sociais e dizer, lá, o que o carnavalesco fez com a minha fé? Lá, o que foi? Irmão, isso sim para mim é uma zombaria. Será que nós temos tanto tempo livre assim, tem tanta alma que precisa de Jesus, irmão? Tem tantas pessoas que precisam de uma oração, que precisam de uma palavra, precisam de uma pregação, e a gente está colocando a nossa influência como igreja, irmão, para quê? Então, sim, tem pessoas que Deus escolheu para colocar nesses lugares estratégicos, e eu creio que tem mesmo, mas o lugar da igreja é orar, é guerrear com as armas que o Senhor deu para elas, é orar, e nessa hora, nesse momento de oração, ser uma igreja de guerra. Amém? Então, é isso. Vamos continuar assim no versículo 11. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. 12. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. 13. Eu tenho visto neste mundo essa coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. 14. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. 15. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida.
Pode parecer meio contraditório, né? Salomão, um dos homens mais ricos, que teve uma grande riqueza, tanto em sabedoria como riqueza e prosperidade, vim falar exatamente sobre isso. Olha, uma coisa que deixava ele triste é ver as pessoas trabalhando, mas assim, no sentido de qual é o alvo desse trabalho. Né? Aí ele fala assim, olha, você veio nu desse mundo, você vai voltar nu. O espaço desse tempo, né? O espaço desse tempo, o que nós fazemos? Muitas das vezes se torna vazio. Né? Você acumula, você não aproveita, né? Então, o problema, digo de novo, o problema aqui não é ter dinheiro, não é ter riqueza, não é buscar uma vida estável, uma vida sociável bom para você e para seus filhos. Ele está falando no sentido de qual é a intenção. Você está procurando felicidade nisso? Está querendo colocar felicidade, meus filhos vão ser felizes se eles tiverem uma boa escola e tudo, e aí você vai, se doa e você esquece de estar presente. Aí você dá sim, você dá boa escola, você dá um idioma, você dá tudo, você só não dá presença. Aí você cobre uma coisa e cria um trauma que o dinheiro não vai pagar. Porque quantos hoje, irmão, quantos adultos hoje estão vivendo uma vida traumatizada, porque na infância eles foram traumatizados, porque a infância é uma parte muito importante. A psicologia fala que da idade de 2 aos 7 anos ali é muito importante. Então, tudo que é feito nesse período, ele vai influenciar a sua vida até na velhice. Então, as ausências, as faltas, entendeu? Então, assim, não parece que a Eclesiastes é contra o trabalho, é contra a riqueza, não é. Ele está dizendo a todo custo. Qual o custo que isso vai? Mas os meus filhos vão entender, eu vou dar uma vida boa para eles vão entender. Só que é isso que Salomão está dizendo. A que custo é que você está fazendo isso? Porque você veio nu, você não vai levar nada. Tudo vai ficar aqui. E às vezes você acumula, você não aproveita, você não usufrui com seus filhos, com a sua família. Você guarda, não, isso aqui vou guardando. Não é que ele está te dizendo que você tem que ir gastando, entendeu? Distribuindo da onde Papai Noel vai distribuindo, não. Ele está dizendo qual o custo desse trabalho. Porque quando vier a necessidade, e aí não é necessidade de dinheiro que eu estou falando, quando vier uma verdadeira necessidade é que você vê o que vale. Eu já passei por essa experiência, eu já fiz uma visita numa ala de oncologia no hospital. Você, quando visita as pessoas que já estão em estado paliativo, que fala, né? Os cuidados, que a pessoa já recebeu o diagnóstico, né? Ali a quimioterapia ou a radioterapia não faz efeito mais. E ali o povo é chamado, né? A família chama para se despedir, chama a família, chama todo mundo. E ali quando você vai conversar com a pessoa e você pergunta para a pessoa qual é o seu maior arrependimento, ela nunca vai falar assim, meu maior arrependimento é porque eu gastei tanto, queria ter gastado mais. Ele sempre fala, eu queria ter passado mais tempo com a minha família. Eu queria ter viajado mais, eu queria ter visto mais, eu queria ter ficado mais com meu filho, eu queria ter ficado mais com a minha filha, eu queria ter ficado mais com eu queria ter dito eu te amo, eu queria ter perdoado. São esses momentos que revelam a verdadeira riqueza. Eram pessoas que tinham bens, que ia deixar tudo aí para os filhos brigar, mas ele entendeu o valor. E aí, aquilo tudo que foi acumulado pela pessoa não resolvia aquela situação. Que ele percebeu que é de verdade. Então hoje, faça essa reflexão. Qual o custo? Qual o custo que se hoje o Senhor chamar a sua alma? Qual o custo? O que você está deixando para o seu filho? Eu estou deixando 2 terrenos, estou deixando isso, mas o legado mesmo de vida, de presença, sabe? A imagem que ele vai ter de você quando ele crescer, quando falar assim, como era sua mãe? Como era seu pai? Como era sua tia? O que ele vai dizer? Porque dependendo do que ele falar, tem coisa que o dinheiro não vai comprar. Então, isso é importante. Salomão está trazendo essa reflexão para mim, para você. Olha, você veio nu e você vai voltar nu. E aí, se você se dá esse trabalho por uma vaidade, porque é tudo tão vazio, irmão, porque a vida ela é muito breve. A vida é muito breve. Às vezes você... E aí ele fala, olha, usufrui. E não é usufrui da questão de gastar. Está dizendo assim, aproveita o tempo que você tem. Porque vai chegar uma hora que você vai querer fazer e você não vai ter como você fazer mais. Você vai querer abraçar. Você vai querer conversar, você vai querer ter aquele tempo, aquele momento de fotografia, né? Que o tempo parece que para, se você pudesse registrar. Então aproveita enquanto está no seu alcance, que está no seu caminho. Usufrua daquilo que é riqueza de verdade. Porque passa, irmão, o tempo passa. E aí o versículo 16 em diante ele diz assim, isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o que é que ganhamos com isso? 17.
O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. 18. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer, beber e aproveitar bem o que ganhou com seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. 19. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que a aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. 20. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Então veja você que está dizendo que o presente de Deus não é a riqueza. É você poder aproveitar aquilo ali. Essa, irmão, é a maior riqueza. É você poder aproveitar, é você ter este tempo, esta oportunidade. Então eu quero abrir aqui para os obreiros que estão nos acompanhando. Você que é ocupadíssimo com a obra e tudo, aproveite o tempo que você tem para viajar com seus filhos. Você pode passar um final de semana, entendeu? Faz aí o dia do cinema, chama todo mundo, aproveita, porque isso é que Salomão está dizendo que é riqueza. Você sabe por quê, irmão? Porque ele tinha muitos bens, ele podia fazer o que for, mas você não vê Salomão falando de filhos. Você não vê Salomão falando de família. Você não vê Salomão tendo amigo, sabe? Foi uma busca que ele fez que no final das contas ele se viu sozinho. Você não vê ele tendo relacionamento com os profetas, com os sacerdotes. Nada, irmão, nada. Foi uma vida de busca que no final das contas ele percebeu que foi tudo vaidade porque ele estava só. No fundo, teve muitos filhos, os filhos depois dividiram o reino, brigaram, mas tudo, ele viu que foi vaidade. Então ele fala assim, olha, a maior riqueza que ele viu, ele falou assim, a maior riqueza que eu vi é você comer, é você beber, é você aproveitar do bem do seu trabalho. Ou seja, não é o dinheiro, é você aproveitar, é você ter essa riqueza de você se reunir com a sua família, com seus amigos, é você não se prender e não deixar esses momentos passarem. Hoje eu vi um relato de um pastor que é conhecido meu, ele falando exatamente sobre isso, que este ano eu decidi com a minha família que eu não abro mão das datas comemorativas. Data de aniversário dos meus filhos, data de casamento, dia das mães, dia dos pais. Ele já avisou para a igreja, não contem comigo aqui. Porque ele percebeu que o pai dele hoje já é idoso e ele nunca foi ver o pai dele no dia dos pais. Porque ele sempre tinha um compromisso congregacional. Então assim, ou ele mandava o presente via correio, né? Ó pai, o presente vai chegar aí, entendeu? Porque eu não posso estar presente, eu tenho um compromisso. Até o dia que o pai dele ficou muito doente. Aí ele largou tudo, ele largou o emprego, ele pagou e foi. Aí o pai dele falou assim, meu filho, só assim para você vir me ver. Essa frase foi um soco nele. Só assim para você vir me ver, você achando que eu estava morrendo. Só assim para você vir me ver. Então assim, ele ficou com aquilo na mente, porque ele pensou assim, e se meu filho fizer isso comigo? Dele se ocupar tanto, e para ele vir me ver, tem que falar, eu tô na UTI, entendeu? Vamos desligar os aparelhos, vem correndo. Aí ele viu que ele tinha tempo. E é importante, então, ele falou assim, né, destacar. Ele falou assim, eu não abro mão. Eu não abro mão mais do aniversário do meu filho, dia dos pais. Ele falou assim, quantas vezes o meu filho fez na escolinha, né? Ali o negócio do pai, que tinha um piquenique, o pai vem, as apresentações dele, eu nunca fui nenhuma. Não tem foto minha lá com ele. Aí ele falou assim, meu filho vai crescer e vai perguntar, pai, por que o senhor não estava lá se o senhor não está morto? O senhor existia. Porque se o pai não tiver, ele ia falar, olha, você não tem pai, eu tinha pai, cadê você na foto? Ele falou assim, aí ele percebeu que essas coisas, irmão, elas são inegociáveis. E talvez você ouvir isso hoje no estudo bíblico, vai falar, o que vocês estão falando? A gente tem que se sacrificar. Mas você está sacrificando quem? Porque qualquer hora, irmão, que puder, eles estão passando do seu lugar. Mas seu filho não pode ter outro pai. Com você presente, não. Com você vivo, não. Você ser um pai vivo ausente e você sacrificar isso em favor de quê? De cargo? Um dia na semana que você não pode faltar, é irrevogável esse dia, não revogável a sua família, porque cargos e ofícios eles passam. Todo sacerdote, irmão, ele tinha que viver a vida por tempo, mas chegava uma hora que eles jubilavam. 50 anos, né? Pode ir para casa, que vai vir um mais novo. Então, assim, não pense em você que a sua família tem que ser sacrificada, não. Tire esse tempo. Salomão está dizendo que foi o maior bem que ele viu. Na sua sabedoria, foi assim, o maior bem que eu vi. Não foi riquezas. Foi ouvir uma pessoa aproveitar, comer e beber do fruto do seu trabalho. Ter tempo para isso. Se regozijar, se alegrar. Então, assim, faça essa reflexão hoje dentro da sua casa. Assim, olha, como é que está a nossa agenda familiar? Porque a sua agenda ministerial, ela não pode ser primordial.
A sua agenda ministerial, ela tem que estar de acordo com a sua agenda familiar. Olha, hoje é o dia, faz o dia da família. Eu não sei porquê, mas Deus está falando com alguém que está aí do outro lado. Sim. Faça o dia da família, seu filho precisa de você, como pai, como mãe. Não é o pastor, não é como a pastora, não, é como pai. E esses cargos, eles são inegociáveis na vida de alguém. Entendeu? Porque pastores, os seus filhos vai ter vários, ele vai ter você, ele vai ter outros líderes, mas pai e mãe não. Então, assim, faça isso dentro da sua casa. Olha, hoje é o dia, vamos desligar o celular, vai ser só nós vamos conversar, vamos cozinhar, vamos fazer todo mundo junto. Nós vai ficar um olhando para a cara do outro, não tem nada para fazer, mas vai ficar um olhando para a cara do outro, entendeu? Mas faça, porque isso, irmão, é riqueza. Salomão fala, isso é a verdadeira riqueza. Sabe por quê? Porque tudo é vento. Passa, só quando você vê esses meninos, seu já tá aí grande, você piscar o olho, já é tudo adulto, maior do que você. E qual é a lembrança que vai ficar? Então, assim, isso é riqueza de verdade. E é importante destacar, irmão, que biblicamente, tá, o que nós estamos falando, biblicamente é isso. Deus, ele não manda eu e você abrir mão da família, abrir mão do esposo, abrir mão da esposa, abrir mão dos filhos para fazer a obra. Muito pelo contrário. Se você pega toda a história da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, Deus vai falar sobre a família. Deus vai falar que você tem a responsabilidade de criar e ensinar os seus filhos. Para você ensinar no caminho, estar junto no caminho deles, mostrando como é que se faz, você tem que estar presente. Não tem como você ensinar por telepatia. Então, o próprio Jesus, ele tem esse período, né, ali, a Bíblia fala que, conta a respeito dos 12 anos dele, onde ele ia com a família visitar o templo, ele estava na presença do pai e da mãe. O pai e a mãe estavam junto dele. Então, nem Jesus foi largado, irmão. Do jeito que os obreiros, do jeito que nós estamos largando as nossas crianças, os nossos jovens, nem Jesus foi largado pelo pai e pela mãe. Por conta da obra, por conta de compromissos, por conta de trabalho. E aqui Salomão, ele vai dizer, olha, se você é muito rico, você também tem muitas pessoas para dar de comer. Então você não dorme porque você tem uma responsabilidade de não ficar pobre, de não perder aquilo que você tem. Então você acaba não dormindo bem. E ele compara, aí eu vejo muito um desabafo do que ele sentiu, né? Ele fala assim, olha, versículo 17, o que ganhamos é passar a vida na escuridão, na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então, ele vai destacar a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer, beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. 19. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que aproveite, fique contente com o que recebeu do seu trabalho. Irmãos, Salomão, ele afirma para mim e para você, se você é muito rico, foi Deus que te deu. Se você tem pouco com o seu trabalho, foi Deus que te deu. Independente se você é muito rico, aproveite com quem você ama a sua riqueza. Seja feliz, para que você não termine doente, amargurado, triste. Então, se você tem pouco, aproveite o pouco que você tem, porque foi Deus que te deu com as pessoas que você ama. E aí, para você não ficar amargurado, você não fique triste. Por quê? Porque você queria ter mais, porque você queria ser fulano, porque você queria ser ciclano. Mas aí, irmãos, melhor é ter aquilo que Deus te deu. E o pouco com Deus ser muito, Deus fazer você ter uma vida feliz, você ter uma vida simples, mas você ter uma vida diante da presença de Deus, do que você aceitar a riqueza do inimigo. Você ser uma pessoa rica porque o inimigo te deu. Aí é aquela passagem que o inimigo vem para Jesus e oferece o mundo para ele. Muitos hoje, irmãos, são ricos, não é porque Deus abençoou. Tem as pessoas que Deus abençoa, às vezes você, na sua fidelidade com Deus, Deus vai te fazer próspero, Deus vai te dar uma empresa para que você, com o objetivo de você cuidar de pessoas, de você fazer a obra. Deus, ele não dá uma riqueza em vão. Deus deu uma riqueza para Salomão que até hoje, né, invejada, as pessoas fazem propósitos, eu quero ser rico igual Salomão. Mas nós temos que entender que Deus deu um propósito de riqueza para Salomão, porque Salomão precisava dessa riqueza para fazer o templo, para cumprir uma promessa que Deus fez para Davi. Por amor a seu pai, Deus tinha prometido que Salomão ia ter a oportunidade de fazer um templo. Então a riqueza que Deus deu para ele foi para que se cumprisse um propósito diante das promessas de Deus. Às vezes Deus tem riqueza para o seu caminho? Tem. Mas ele também tem um propósito. Você vai ajudar alguém, você vai ajudar a obra, você vai ajudar pessoas. Às vezes Deus não pode te dar uma riqueza, porque senão você vai se perder nessa riqueza. Você vai passar a vida toda numa vida simples, mas você vai ter a fidelidade de Deus.
Aí, se você, a infidelidade de Deus não é suficiente para você, aí você só consegue ser rico aceitando os pratos que o inimigo traz, aceitando a riqueza que o mundo e que o inimigo te dá. Mas aí Salomão ele vai falar, olha, eu aceitei o que o mundo me trouxe, eu aceitei a minha própria vontade, aceitei outros deuses, mas eu colhi, mesmo com toda a riqueza, amargura, tristeza e doenças, e eu não conseguia nem dormir. Então, muito cuidado. Com tudo isso, nós temos que refletir, como a pastora Nayara falou, a sua ausência com seus filhos, o preço que você está vendendo o seu casamento, o preço que você está vendendo os seus filhos, não é desculpa de que você está cumprindo a Bíblia. Deus não te pede isso, você está lendo a Bíblia errada. Ou nós é que estamos lendo a Bíblia errada, porque na minha Bíblia, Deus vai falar, olha, ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame os outros como a si mesmo. Você não vai tratar o seu filho de uma maneira que você vai entristecer o coração dele, que você vai estar ausente, que você não vai conhecer ele. Que a Bíblia vai te dar o compromisso de conhecer ele, de estar com ele no caminho enquanto ele precisa de você. E vai chegar um dia, a Bíblia vai dizer, ó, deixa o seu pai, deixa a sua mãe, se casa e vai fazer a sua família. Então você tem que entender o limite de tempo nisso. O seu compromisso com os seus filhos, com a sua família, ela é limitada a um tempo, irmão. E você não sabe que tempo é esse. Ele pode ser 15 anos, ele pode ser 20 anos, ele pode ser 25 anos, mas aí tem um dia que o seu filho ele vai te deixar e ele vai fazer a família dele. E esse tempo, ele não volta mais. Aí, quando ele tiver a família dele, aí você vai querer falar assim, não, ó, agora você tem sua família, vai ser obrigado a estar aqui comigo. Você tem sua família, mas eu quero me meter, eu quero mandar, eu quero dar bedelho, eu quero dar conselho. A época de ensinar e dar conselho era quando era pequeno. Se você não fez, se você não cumpriu a sua participação, a sua oportunidade, a partir do momento que se casa e tem a sua família, você já não tem mais essa autonomia biblicamente. Se você faz, tá errado, mas biblicamente nós não temos mais essa autonomia. Eu tenho 4 filhos. A Bíblia me fala, olha, ensina no caminho que deve andar até o momento que seus filhos se casarem. A partir do momento que eles se casarem, acabou sua autonomia de pai e mãe, acabou sua oportunidade de presença, sua oportunidade de mandar e desmandar, acabou. Por quê? Porque a pessoa está comprometida com outra pessoa. A pessoa está unindo uma só carne com outra pessoa. E aí a sua autoridade, ela não faz mais parte da vida do seu filho ou da sua filha. Então, muito cuidado com tudo isso. Vou pedir para a pastora Nayara hoje orar, encerrar essa live. Foi maravilhosa, espero que tenha sido agregado aí o conhecimento, né, na vida de vocês, assim como agregou muito no meu, amém? Vamos orar para que o Senhor te dê a sabedoria para você poder usufruir do tempo. Eclesiastes fala muito sobre o tempo, né, que Deus ele dá tempo para tudo. Se eu e você não estamos conseguindo esse tempo, então o erro não está no tempo, está em nós. Então, vamos pedir, porque somos falhos, né? Nós somos falhos, nós temos as nossas fraquezas, e nós temos o Senhor que nos ajuda nas nossas fraquezas. Deus, Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, por o Senhor ter nos ensinado, exortado, chamado a nossa atenção. Pai, e certo da tua palavra, eu te apresento a todas as pessoas que estão ouvindo e as que vão ouvir, Senhor, meu Deus e meu Pai, te ensino. Pai, exorta o nosso coração. O Senhor nos mostra a verdadeira riqueza, ela está em ti. Vem das tuas mãos. Então eu te peço, Pai, aquilo que não provém das tuas mãos, tira da nossa vida. Pai, nos guarda, Senhor, dos nossos sentimentos e comportamentos que não provém, que não te agrada. Tira a ansiedade do nosso coração, tira a ansiedade do meu coração, do coração dessa pessoa que está ouvindo, que está assistindo. Tira o nosso controle, Senhor, de tudo, de acharmos que podemos e que fazemos. O Senhor é que pode todas as coisas. Nos ensina, Pai, nos ensina a aproveitar o tempo. Nos ensina, meu Deus, a vivenciar o tempo, Senhor, meu Deus e meu Pai, com justiça, com amor, como dádiva da tua parte. É que eu te peço, Senhor. E nos perdoa nas nossas falhas, naquilo que falhamos, naquilo que não conseguimos. Mas o Senhor nos dá mais uma oportunidade, através do ensino da tua palavra, a nós fazermos o certo. Então, Pai, nos ajuda essa mulher, ajuda esse homem. Se reconhece, meu Pai, no seu coração, que precisa mudar, que precisa fazer diferente. Senhor, que precisa renovar a sua aliança, que precisa, meu Deus, meu Pai, tomar um posicionamento diferente. E se no coração dele crê, Pai, que o Senhor reconheça, que o Senhor ajude. Aonde quer que essa pessoa esteja, Senhor, ela não está fora do teu alcance. Eu te peço, meu Deus, que as tuas mãos vá ao encontro delas agora, meu Deus e meu Pai, seja o socorro, seja a ajuda e seja a mudança que precisa ser feita. Presente o Senhor, meu Deus, a semana de cada um,
Que venha ser uma semana de bênção, Pai, uma semana de vitória, uma semana de transformação, a qual o Senhor nos dá a oportunidade de aplicar a Tua palavra que nós aprendemos aqui. Eu te louvo, te agradeço e te exalto pela vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Até amanhã, às 10 horas da noite, a gente está aqui novamente, viu? Deus abençoe vocês.